Né, como eu falei, é um feriado um pouco diferente em Tupanciretã. Nós temos essa flexibilidade, né, que agora permite que as atividades empresariais possam ser realizadas normalmente nesse dia de feriado, mas há uma questão de que o feriado deve ser ou cumprido nos próximos 30 dias ou paga-se uma taxa, né, para que permaneça aberta a empresa ou o prestador de serviço atuando normalmente nesse dia. Né? No nosso site ali tem várias relação de algumas atividades que estão divulgando aqui através da Tupã a sua atividade normal ou parcial no dia de hoje. E o nosso convidado especial hoje é um tupanciretanense, né, natural da Terra da Mãe de Deus, de uma das famílias mais tradicionais e antigas aqui da Terra da Mãe de Deus, né, um jovem que saiu da Terra da Mãe de Deus para estudar, para crescer profissionalmente, retornou à Terra da Mãe de Deus profissionalmente, né, na sua atuação profissional ligada ao setor do agronegócio, e está hoje na condição de chefe do executivo, nosso prefeito municipal Gustavo Herter Terra. E eu convidei o prefeito, não para a gente fazer uma aula de história aqui, mas para ouvirmos dele, desse tupanciretanense que aqui cresceu e que hoje é o responsável pela gestão do nosso município, um pouco de como ele vê a terra dele, a nossa terra da Mãe de Deus. E com esse fito a gente está em conexão com o prefeito Gustavo Herter Terra. Eu agradeço já pela gentileza, prefeito, e o senhor está disponível para a audiência da Tupã para a gente conversar nessa linha, nesse sentido. Prefeito Gustavo Herter Terra, muito bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação, né, estarmos aqui quase que informalmente, né, conversando no dia do aniversário do nosso município, conversando sobre essa terra que a gente tanto ama, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, aliás, nesse espírito exatamente que a gente lhe convidou. Claro que hoje o senhor tem esse peso da responsabilidade quando se pronuncia, não tem como separar da municipalidade, do governo municipal. Mas gostaríamos de ouvir do homem, do Gustavo Herter Terra, do então menino, né? Como é que você vê... Claro que se quiser falar um pouco da história, por favor, fique à vontade, o senhor tem toda a liberdade para isso. Mas gostaríamos de ouvir do senhor como é que o menino, o jovem, o adolescente, o empresário, o pai de família, vê a sua cidade, a sua terra da Mãe de Deus. Olha, eu já demonstrei isso para todo mundo, né? Eu sou um apaixonado por Tupã, né? Desde quando fui embora de Tupã com 17 anos para estudar. Eu fiz veterinária na URGS, em Porto Alegre, daí morei 10 anos em Porto Alegre e sempre, no mínimo uma vez por mês, retornava, passava final de semana com os pais, né, em Tupã, nunca perdi o vínculo com a cidade. Meus amigos, grandes amigos, a minha infância, tu era da minha geração, né, e nós nos reuníamos... era pouca gente, a impressão que a gente tinha que era tão pouca gente, né, da nossa época, assim, e nós nos reuníamos ali no clube, estudava de manhã, passava a tarde na volta do clube, a gente morava ali perto, e a turma ali, sempre as brincadeiras eram na rua, né, eu lembro que quando chovia, que chovia bastante, corria água na sarjeta, a gente largava barquinho de papel na sarjeta, jogava bola na rua. Era uma outra realidade, dormia com a janela aberta, com a chave da ignição do carro. Tupã era diferente, né? Mas tinha, como eu falava ontem, no ano de 2002, Tupã tinha 2.500 carros. Hoje, 20 anos depois, Tupã tem mais de 12.999 carros. Então, é mais de 10 mil carros a mais, né? Então, e as ruas são as mesmas, o espaço é o mesmo, o volume de estacionamento é o mesmo. Então, as crianças hoje não brincam mais nas ruas, não se divertem mais de tarde ao ar livre, geralmente em escolas, em interior de clubes ou em pátios de casa. Mudou, né? Mudou Tupã, mas é normal, mudou o mundo, né? Uhum. Mudou o mundo. Eu ia a pé para o colégio, morava cerca de 5 quarteirões do colégio. Hoje
praticamente os pais ou algum tipo de transporte leva os filhos na escola, na grande maioria, claro que aqueles que podem, né? Mas as crianças parece que não podem correr mais riscos, né? Os riscos que nós corríamos, né? Tupã não tinha asfalto, quem começou a asfaltar Tupã foi o prefeito Miguel, que na minha época de criança, eu lembro, era o nosso ídolo, né? Era um prefeito, nós tivemos o prefeito Osney, que foi um marco foi um marco na nossa prefeitura. Ele, na época, ele concorreu com o doutor Flori, e, se não me engano, né? Uhum. Isso. E aí foi uma revolução o resultado da eleição. Fez um excelente trabalho, um cara muito correto, muito honesto, que, aliás, é uma característica, né, dos nossos prefeitos, aí do progressistas, da Arena, na época, PDS, é a honestidade, né? E aí, depois veio o Miguel, fez um excelente trabalho, construiu obras, né? Construiu o Chapetão, o bairro Chapeta lá tem o nome dele, construiu asfalto, escolas, enfim. E aí o Tupã foi indo sucessivamente, né? Mas eu lembro que nessa época do Miguel houve uma diferença na imagem da cidade com o asfaltamento da Vaz Ferreira, né? Que foi uma modernização. Daí asfaltou a rua que eu morava na época com meus pais, que é o Duque de Caxias, e aí foi indo nas principais avenidas, né? Rio Branco, Padre Roque. Então houveram esses marcos evolutivos aí. Mas aí com 26 anos retornei para Tupã, né? Tupã já era diferente, eu já estava daí numa fase de trabalhar, profissional liberal, o veterinário recém-formado, um cara que era do campo, era oriundo do agronegócio, então eu sempre tive uma facilidade na faculdade por ser oriundo do meio, né? Então muito bem relacionado, comecei a trabalhar aí 7 dias por semana, eu só queria trabalhar e fazer festa, né? Era o meu foco, era esse. E o tempo foi passando, depois retornei aos estudos, voltei daí para Santa Maria, fiquei quase 6 anos lá, fiz mestrado e doutorado, depois retornei direto para Tupã, mas daí eu já plantava soja, já tinha assumido a fazenda, e depois, em 2004, 2005 e 2006, tivemos uma seca muito grande, em 3 anos consecutivos, e eu percebi que com a minha pequena estrutura, a minha lavoura não era muito grande, era muito mais interessante eu arrendar do que seguir plantando, porque eu poderia colocar em risco o patrimônio, e como eu tinha uma profissão, eu não queria, e a minha profissão era a minha vocação, né? E eu nunca tive muita vocação para a agricultura, porque eu sempre fui mais voltado à pecuária. Daí arrendei, né? Arrendei, foi uma das medidas corretas, uma das assertivas minha, e fui fazer gestão empresarial. Aí, em 2010, fiz gestão empresarial na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, um MBA, muito bom, e segui tocando os negócios, fortaleci o Aras, né? Montei os meus leilões do Canal Rural, já estou acho que na 19ª edição, agora parei por causa da prefeitura, né? E aí tive a oportunidade, fui pertenci à diretoria do sindicato muitos anos, mas sempre me esquivando de encabeçá-la, mas fui vice-presidente, enfim. Daí chegou que eu não pude mais evitar, né? Quando eu estava casado, daí com a Bárbara, eu digo, não, eu vou dar minha contribuição, assumi o sindicato, e aí, claro, eu reorganizei o estilo de gestão do sindicato, que não era mais compatível com a receita, né? O sindicato tinha um modelo antigo, uma despesa grande e uma receita pequena. Daí eu consegui redimensionar a gestão, e isso, direto ou indiretamente, acabou projetando, né, essa minha administração lá, e aí surgiu um convite impositório, praticamente, aí para eu entrar na vida pública eletiva, né? E aí estou aqui hoje, né? E eu
dentro da tua pergunta, né, do tupanciretanense Gustavo, o que eu vejo? Eu sempre tive na cabeça qual a Tupanciretã que eu quero, né? Qual a Tupanciretã que eu quero? Fundamentalmente, eu quero uma Tupanciretã com pessoas de bem e com um povo educado. O resto é consequência disso. Não adianta o poder público se esforçar, trabalhar dioturnamente, todo mundo fazer hora extra, cheio de projetos, se o povo for mal educado e se tiver pessoas más aí querendo o mal dos outros, querendo difamar os outros, né? Tem pessoa que usa a rede social como lata de lixo, praticamente, a gente vê isso. Quando a gente faz uma coisa de bem, sempre tem algum fantasma aí que ressurge para inventar, distorcer, criticar. Isso é normal no meio político, mas não é normal na Tupanciretã que eu quero, né? Eu gostaria de uma Tupanciretã que todo mundo puxasse a corda para o mesmo lado, puxasse a corda para o bem. Isso otimizaria muito as evoluções que a gente busca, né? Sem dúvida. Prefeito, ouvindo a sua trajetória, né, e avaliando ela um pouco, a gente percebe que o senhor é um menino, um jovem, um estudante, um profissional que saiu e voltou a Tupanciretã porque a sua condição na sua atividade profissional e a sua condição familiar lhe permitiu isso. Nós, infelizmente, temos em Tupanciretã uma evasão muito grande de profissionais, não do segmento do agro, mas que vão para fora. Muitos jovens saem daqui, se formam e não retornam mais a Tupanciretã. Isto, claro, que se deve à nossa característica econômica, que é de propriedades grandes ou médias, e que não temos um segmento que consiga acolher esses jovens, esses profissionais retornando para Tupanciretã. Isso é uma questão bastante delicada e difícil, eu imagino, de mudar essa configuração. O senhor acha que isso é possível? Porque muita gente cobra que falta empregos ou o retorno desses jovens a Tupanciretã. Isto pode acontecer na sua visão? Bom, eu espero em breve ter mais novidades, né, em relação à geração de emprego, que a gente está trabalhando muito nisso. Eu estive numa viagem ao Comaja essa semana e na volta passei em Birubá e conversei, articulei algumas coisas assim, com algumas empresas, até com a própria Coprel. E, enfim, eu não vou adiantar nada que não tem nada concreto. Mas nós montamos aqui em Tupã a chamada Cidade Empreendedora, uma parceria com o Sebrae, contratamos o Sebrae em parceria com a Câmara de Vereadores, e eu encomendei um diagnóstico para Tupã de perspectivas, assim, de geração de emprego, perspectiva de crescimento, porque nós temos que trabalhar com informações concretas, né? Com especialistas na área, não adianta andarmos em círculo aí no amadorismo, no empirismo. E, surpreendentemente, o Sebrae nos passou um relatório onde diz que a vocação de Tupã não é indústria. A vocação de Tupã, na geração de emprego, além do setor primário, né, é o comércio. E o interessante, o setor primário, se nós formos analisar locais do mundo mais evoluídos, nós vemos que os empregos, de certa forma, diminuem. Pelo menos aquele emprego que a gente chama de não especializado, né? o vala comum, né? Aquela pessoa que não quer estudar, que não quer se preparar, que não quer fazer curso, que quer levar a vida empurrando com a barriga. Esse cara, cada vez mais, ele vai ficar afastado das vagas de emprego, porque o comércio não absorve esse cara. E o meio rural que ainda absorve, com o desenvolvimento da tecnologia, esse cara ele vai ficando distante dessa vaga que precisa de mão de obra especializada, né? Então, o relatório do Sebrae disse que a maneira mais rápida de gerar emprego em Tupã é no comércio. Então, que nós devemos ampliar as lojas, né?
aumentar o número de lojas, aumentar os CNPJs, investir no empreendedorismo urbano. Foi o relatório me passado. Com isso, nessa minha ida a Portugal, né, que eu vi que esses fantasmas também criticaram a minha ida, eu vi coisas muito boas e eu estou trabalhando em projetos muito interessantes. Eu não divulguei ainda, mas eu vou botar em prática esses projetos no próximo ano. Portugal, eles têm uma preocupação, talvez uma das maiores, é com o êxodo. Deixa eu mostrar o meu Papai Noel aqui. Olha aqui, ó. Sim. Olha o meu Papai Noel aqui, ó. Deixa o Papai Noel aqui. O prefeito, nós estamos, só para clarear o nosso ouvinte, hoje é feriado, né? E o prefeito está em casa. E a gente solicitou isso, em vez de estar no descanso e dar atenção ao seu filho, ele está nos dando atenção à nossa audiência aqui. Mas é feliz a gente ver assim a família junta e a família dele. Mas o senhor estava falando, prefeito, daquilo que o senhor captou lá em Portugal e que pretende adaptar para nós aqui, ou trazer essas experiências para nós. Eles têm uma preocupação muito grande em todo o país lá, nos municípios, né? Que eles chamam prefeito de presidente da Câmara lá, não existe o nome prefeito. Os presidentes de Câmara do interior, eles competem uns com os outros, é como se eu competisse com Júlio, competisse com Cruz Alta, com Jari, pela população. O bem mais precioso, sim, que a gente vê, a relíquia deles, é o morador da cidade. Por quê? Porque a população está diminuindo, estão tendo cada vez menos filhos na Europa, né? E já vou, tá, meu moço? O papai já vai. E aí, além da população estar envelhecendo, tem menos jovens, nós temos uma migração desses jovens para os locais onde as oportunidades são melhores. Né? Então, eles têm que atrair esses jovens, criando oportunidades melhores, e eles competem entre si por essas oportunidades. Né? Então, se criam subsídios para os jovens, se criam fomentos aos jovens, se criam startups, existe... Tá, já o papai já vai lá. Nós temos uma prefeitura que tinha um prédio velho por ser destruído, a prefeitura incorporou esse prédio, reformou, criou dezenas de salas em vários andares, cada sala é cedida para startups, para novas empresas que não têm como alugar um local, não tem como bancar aquele custo de arranque, então tem alguns subsídios do governo. E aí, depois que essas startups elas começam a entrar no mercado com o produto oriundo da sua pesquisa, né? Aí sim, aí ele começa a ser autopropelido. E vamos lá. Eu vou ter que... Tu me dá um intervalinho aí, Miguel, para mim, hein? Claro. Levar o rapazinho aqui, já retorno, 30 segundos. Por favor, atenda o seu Papai Noel, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu estou de babá também em casa, porque a Bárbara está numa reunião virtual lá da secretaria dela. Então eu estou jogando, cabeceando e cobrando escanteio aqui. Por favor, vamos fazer um rápido intervalo, até bom para a gente colocar nossa grade aqui, e já voltamos aí com o Gustavo Werther Terra, nosso prefeito municipal, né, que está conversando conosco nesse feriado de sua casa, lá de sua residência, no seu momento de lazer, né, e a gente solicitou e atendendo o nosso pedido, está aqui conversando com você. Eu vou um rápido intervalo comercial e já retorno aí com a sequência do seu programa Variedades, com a palavra sindical, né, para poder permanecer aberto sem o feriado. E temos muitas atividades a acontecer aqui em Tupã-Siretã, e uma delas nós estamos conversando com o nosso prefeito Gustavo Werther Terra, né, que está aqui junto conosco e está nos concedendo uma entrevista aí, né? Ouvintes estão saudando aqui. Bom dia, parabéns a todos de Tupã-Siretanenses, que Deus abençoe hoje sempre esse município que gosto tanto. É a Juventina Marli Amaral, né, do Botão de Ouro Joia, né, que está aqui nos saudando pelo WhatsApp da Tupã. A audiência, a Sônia Jäger dá um bom dia, a Odinei Viana também, a Inês Garbim desejando um bom feriado. Ana da Costa Fialho, parabéns ao prefeito, estamos muito felizes. Ana Lima dá um bom dia. A Odinei Viana dá um forte abraço aos tupã-siretanenses. A Eleonice Campos, né, parabéns prefeito Gustavo pelo ótimo trabalho. A Vara Henrique dá um bom dia. A Judite Barroso,
A Paula Maciel, vocês, verdade, nossos jovens têm que estar sempre se atualizando, aquilo que o prefeito estava salientando aí do serviço da mão de obra. A Gisele Camarão dá bom dia, também a Paula Maciel, a Ivone Souza, são audiências que estão nos saudando aqui na manhã, na sua Tupã. O seu Nadir está parabenizando o Gustavo, ele diz que conhece o Gustavo desde guri, quando tinha 6 ou 7 anos, né? O seu Nadir, pelo que diz aqui, trabalhava com o seu Pedro Luiz Herter, né? Ah, tá bem. Tá mandando um abraço aqui pro nosso prefeito Gustavo, que está de retorno agora conosco, deu atenção lá ao seu Papai Noel aí de casa, né? O seu filho, e a gente aproveitou, fez um intervalo comercial aqui e retomamos a conversa com o prefeito Gustavo, né? A Olga Bastos diz, continue, prefeito, continue. Abraço, diz ela aqui. Bom dia ao nosso prefeito, a Andréa Rosa, dá um bom dia ao nosso prefeito, está de parabéns por tudo que está fazendo para a nossa cidade, a Marilene Silveira. Deus abençoe o nosso prefeito Gustavo, que está fazendo a diferença em nossa cidade amada, diz a Marilene aqui. Pessoal saudando o senhor aí, prefeito. Atendido o seu Papai Noelzinho aí, retomamos a nossa conversa, prefeito. O senhor estava nos falando com relação àquilo que vivenciou em Portugal e que está por trazer, colocar na nossa realidade, efetivamente, com as preocupações. O senhor comentava de que o maior patrimônio que os gestores dos municípios lá em Portugal têm hoje são os seus cidadãos, né? Uma competição para que eles não saiam de seu local. Era nesse aspecto que o senhor estava tratando, prefeito? Isso. Eles têm uma maneira até interessante lá de classificar o perfil da comunidade, né, das cidades. Por exemplo, eles classificam assim, ó, pessoas que valem e pessoas que custam. Né? O que significa pessoas que valem e que custam? As pessoas que valem são aquelas pessoas que produzem e geram divisas ao município. Pessoas que custam são as pessoas que elas consomem mais os recursos do município do que produzem, né? Do que geram tributos, geram divisas, geram... Então, eles dizem que eles se interessam por pessoas que valem. Quer dizer, as cidades que têm mais gente trabalhando, produzindo, gerando divisa, pagando tributo, recolhendo impostos, essas cidades evoluem mais, prosperam mais, geram mais oportunidades. E aquelas cidades que têm mais pessoas que precisam... Vamos transferir isso aqui para o Brasil, que precisam do SUS, sabe? Que precisam desses benefícios sociais, eventuais ou rotineiros, né? Fixos. Isso, para eles lá, eles consideram pessoas que custam. Né? E é uma maneira até estranha de falar, né? Que uma pessoa custa ou vale. Para mim, todo mundo vale. Né? Mas, enfim... aí, voltando àquela situação, eles criaram e tem lá no município esse tipo de subsídio que eu vou pretender implementar isso aqui junto com a CIT ou com outras empresas parceiras, de oferecer um espaço para esses jovens que queiram criar o seu negócio. Por exemplo, eles têm um nível muito evoluído de agricultura de precisão. Eles têm sensores subterrâneos em diferentes profundidades, né, que medem a saturação de água, e esses sensores automaticamente já ligam os sistemas de irrigação. Isso tudo foi criado, esses sensores, esses mecanismos regulatórios, todos criados nessas startups aí, subsidiadas pelas prefeituras. Um outro negócio parece simples, mas é muito interessante. Eles têm máquinas fotográficas, né, câmeras, distribuídas nas lavouras de azeitona ou de amêndoa, e com um papel branco, assim, uma chapa branca na frente, com iscas. Né? E aí, de tanto em tanto, passa um inseto na frente, aquela máquina fotográfica, um software ligado àquela máquina já identifica o tipo de inseto. Se for um inseto que produz alguma praga para aquela cultura, se for um inseto comum, não acontece nada. Se for um inseto que é de alguma praga, de alguma larva que prejudica a cultura, seja da azeitona, da castanha, enfim, ele já vai alimentando o computador num número X de insetos, ele já aciona um sistema de pulverização de produto para tratamento contra aquele inseto, sabe? E
e eles têm o registro de que as pragas elas vêm sempre de um determinado local do país. Então, esse registro todo é interligado, que quando em determinado local do país começa a aparecer determinado inseto, eles já vêm fazendo medidas protetivas, preventivas, para tentar trancar o ingresso do inseto. Então, são tecnologias assim, que a gente está muito atrás, acredito eu, pelo menos aqui em Tupã, né? Eu acho que no Brasil talvez já tenha algo parecido, mas de interligar o software das propriedades, sabe? É tudo muito... Eu percebo que lá é todo mundo muito unido, né? Muito, os produtores, eles é praticamente... cada município é praticamente uma grande lavoura aonde tem responsáveis, que são os donos, por cada parte dessa grande lavoura do município. E o interesse é comum. Esse espírito deles é que está muito na nossa frente. Os inimigos de Portugal estão posicionados longe do país. E os nossos inimigos estão aqui dentro. O Brasil fica em conflito ideológico, partidário, esquerda, direita, mocinho, bandido, enfim. O Brasil está muito atrás, tem que amadurecer muito para chegar naquele nível. O dia que nós conseguirmos atingir essa união aí, né, o município brasileiro que conseguir atingir isso primeiro, eu tenho certeza que adquire uma velocidade de desenvolvimento muito grande. Isso aí é uma coisa interessante lá. Eu estou montando, e inclusive, Miguel, eu tenho ido na solenidade de encerramento das nossas escolas municipais, e quando faço uso da palavra, eu tenho sempre tentado dizer para os nossos jovens, né, que estão concluindo aí o 9º ano, que eles saiam, que eles voem, mas que eles voltem para Tupã, se possível. Que venham ser profissionais em Tupã, venham constituir as suas famílias em Tupã e venham nos ajudar a melhorar Tupã. Saiam para as universidades, saiam para cursos, para qualificações, mas voltem para a nossa terra que nós amamos, né? Venham nos ajudar. Né? Foi o seu exemplo, né? Foi o meu exemplo, exatamente. Voltem para cá. Olha aí, eu era um guri que num determinado momento da minha vida eu só queria ser veterinário. Quer dizer, eu saí daqui, estou indo embora de Tupã porque eu quero ser veterinário. Fui estudar em Porto Alegre, né? Mas hoje eu sou prefeito, e porque voltei, porque me preparei, porque me qualifiquei e estou conseguindo melhorar a vida das pessoas. Eu acho que o objetivo de um prefeito é esse, né? E deveria ser o objetivo de todos os políticos, né? Lidar em causas comuns, em causas coletivas, para melhorar cada um no seu ofício. Um membro do Legislativo tem que criar leis que melhore, que otimize a qualidade de vida das pessoas. O Executivo tem que executar as leis e criar projetos, e implementar projetos, fazer obras que melhorem a vida das pessoas. Isso vale para um governador, para um deputado estadual, federal, senador, enfim, para qualquer... Né? Na minha vida, eu sempre ouvi falar mal de político, né? E com razão, muitos exemplos de políticos que roubam, né? Roubaram, que não aproveitaram a sagrada oportunidade, o privilégio de estar pessoa pública e poder melhorar a vida dos outros. Eles só queriam melhorar a sua vida e a do seu grupinho, né? Esse é o mal político, mas nesse processo de amadurecimento que eu falo do país, eu acho que também vai haver uma mudança, nessa seriedade em que as pessoas encaram a política e a seriedade com que as pessoas encaram a escolha dos seus representantes, né? Quando se tem um pool aí, né? Um rol de nomes numa eleição, e a gente não conhece quem são essas pessoas, não conhece, são todos eles incertos, a gente vai correr o risco de votar, pode acertar, como pode errar, né? No meu caso aqui em Tupã, muita gente não me conhecia mais, não digo intimamente, mas mais diretamente, né? E correram o risco votando em mim. Graças a Deus, pelo que a gente está vendo, deu certo. Foi um risco assertivo.
mas poderia ter sido um risco errado. Então, como é que se faz isso? A gente escolhe uma pessoa, um representante, pelo grupo que o apoia. Se o grupo que o apoia é um grupo sério, um grupo correto, honesto, é um grupo que a gente gostaria que esse grupo cuidasse dos nossos interesses, do futuro dos nossos filhos, a gente vota no candidato daquele grupo. E tem que ser assim. A gente não pode votar nunca no escuro, né? E isso lá, por exemplo, é feito. Outra coisa que eu estou trazendo para cá, nesse sentido, já prevendo que Tupã está diminuindo, eu gostaria que Tupã passasse para 25, 26 mil ainda no meu mandato, buscando pessoas de fora, saturando o nosso desemprego aqui, empregando todo mundo e gerando mais vagas e trazendo mais gente de fora para aumentar a Tupã e desenvolver a Tupã. Tá? Mas não está acontecendo isso. Infelizmente, a gente está passando por um outro censo aí. A ideia é que a população vai diminuir, né? Eu vejo pelas escolas, na minha época, eu acredito que deveriam haver em torno de 3.600 crianças na escola. Hoje, a gente tem aí 2.200 na rede municipal, né? Se nós considerarmos rede estadual municipal, na minha época, deveria ter 5 mil pessoas. Hoje, né, na tua época, sim, né? Sim, isso aí. Hoje nós temos 1.530 na rede estadual e aproximadamente 2.200 na municipal. Né? Então, são 3.700 jovens. Está diminuindo, 1.000 e poucos jovens. Claro que as famílias começaram a ter menos filhos. Antigamente é comum 7, 8, 6 filhos. Hoje é 1, 2, 3. Quem tem 3 filhos, tu já acha uma família grande. Né? Uhum. Isso vai refletir daqui a 15, 20 anos, 10 anos em Tupã. Então, dentro desse planejamento que eu estou... isso é muito delicado, né? Envolve orçamento, envolve legislação, então está muito sob amadurecimento. Mas eu quero montar uma maneira de custear o transporte diário dos estudantes universitários, e talvez do IFE também, de Tupã, que vão para Santa Maria e vão para Cruz Alta, né? E que retornem diariamente para Tupã, para que os seus pais não precisem alugar apartamento em Santa Maria, os seus pais não precisem ter evasão de divisas, né, aqui do nosso município para outros municípios, que ele siga sobre os olhos dos seus pais, morando na casa dos seus pais. Isso que a gente quer, né? E isso faz com que aumenta as chances de, quando ele se formar, quando ele concluir, ele ficar morando aqui, trabalhando aqui, montar o próprio negócio, seja ele como autônomo ou como empreendedor, mas vai ser um gerador de emprego ou vai ser um empregado qualificado, né? É o que a gente quer. Então, uma das maneiras seria nessa parte do transporte, outra maneira, criar uma bolsa como se fosse um suplemento salarial no primeiro ano de emprego. Né? Se ele conclui o ensino médio, que na nossa época era segundo grau, ele concluiu o ensino médio, e assinando a carteira pela primeira vez, nós daríamos aí um complemento tipo R$100 durante 12 meses, para que ficasse mais palatável esse emprego em Tupã do que fora de Tupã sem esse complemento. O mesmo valeria para alguém com curso superior. O cara se formou na faculdade e ele quer ou abrir o próprio negócio ou ele vai ser empregado em alguma empresa. Ele assinou a carteira a primeira vez ou constituiu a sua empresa, ele tem aí uma ideia, R$500 por 12 meses, para que estimule ele a ficar em Tupã e não sair fora. Então, medidas nesse sentido a gente está estudando, porque eu quero os tupanceretanenses apaixonados pelo município como nós somos, né? Porque os próximos também políticos, também gestores, legisladores, sairão desses jovens. Nós somos passageiros. Eu como prefeito, tenho mais 2 anos. E quem é que vem depois? Quem é que vem daqui 2, daqui 6, daqui 10, daqui 20 anos? Tem que ser pessoa que pensa na cidade, e não em si, não no interesse do seu pequeno grupo, né? Como a gente já viu aqui em Tupã, em alguns tempos aí, né?
Aliás, Sim. o senhor estava comentando isso, eu estava lembrando há pouco tempo, alguns anos atrás, um amigo meu abriu um negócio em Miami e comentou isso. Miami é um centro mundial, né, do turismo e de negócios, né? É uma cidade evoluída, crescida, não precisa mais atrair. Mas até hoje, Miami, se você abrir uma empresa e gerar empregos, até hoje não sei, mas até alguns anos atrás, o município de Miami dava toda a estrutura logística para você constituir a empresa e lhe doava, não lembro quantos $1.000 lá que doava, por você estar gerando, tem o compromisso de gerar tantos empregos. Imagina que uma cidade já consolidada como Miami faz isso, né? Uma cidade que precisa se consolidar. Nós não temos ainda esse hábito de ter esse cuidado, né, com a população e com a atração dos investidores, como o senhor bem colocou. Mas, prefeito, o tempo passa muito rápido, são 5 para as 10 já, e eu me comprometi com o senhor que seríamos em torno de 40, 50 minutos, no máximo, a entrevista aí, e nos trouxe assim, um relato muito pessoal, seu, informal. Agradeço pela sua informalidade nos trazendo isso. É uma característica sua, do senhor falar espontaneamente, assim, o senhor já tem demonstrado isso em várias vezes que se manifestou. Mas eu não gostaria de deixar de comentarmos um pouco das festividades que estamos acontecendo em Tupanciretã, que já aconteceram durante o mês de dezembro e estarão acontecendo. Nós teremos hoje 2 momentos importantes, nós teremos amanhã um momento importante também, de confraternização, de alegria, de música, de contato da municipalidade com a população, né? Ontem o senhor teve com os presidentes de bairro, hoje é com a população. Enfim, gostaríamos que o senhor falasse para nós um pouquinho da programação que aconteceu e principalmente da que está por acontecer ainda, comemorando os 94 anos de Tupanciretá. Tudo bem, Miguel. Só para mim concluir aquela questão da geração de emprego, né? Só Uhum. para ir do aperfeiçoamento das pessoas. Também encerrando a viagem de Portugal, nós visitamos no entorno de Lisboa uma universidade chamada Nova, que é a maior universidade alemã fora da Alemanha no mundo. É algo impressionante o nível e o material humano envolvido lá. Por semestre vão 600 brasileiros para lá. Visitamos uma empresa de tecnologia de informação lá em Portugal, onde tem 1.000 brasileiros trabalhando na DTI nessa empresa. Então, está saindo muito brasileiro para Portugal. Nós fizemos lá, eu tive contato com a direção, enfim, fizemos um acordo lá, Tupã Nova, que todos os tupanciretanenses que forem fazer mestrado ou doutorado nessa faculdade, eles vão me garantir vaga e eu vou custear a passagem aérea, de ida e de vinda. Tá? Eu que eu digo Municipalidade. a municipalidade. Né? Uhum. Daí, aí nós vamos custear essa passagem e se quando a passagem de ida e vinda, se durante o estudo voltar, é por sua conta. Mas se ele se formar e retornar para Tupã, para trabalhar em Tupã, a lei anistiará essa passagem. E se ele optar por voltar e trabalhar em outro município, essa passagem daí será cobrada parcelada, né? Uhum. Nos próximos anos já na sua vida profissional. Tá? Então é mais uma atividade. Outra maneira que nós já estamos, isso colocando em prática, o nosso distrito industrial, que era um sonho, e um sonho iniciado pelo Guga, pelo meu antecessor, meu amigo Guga, eu consegui colocar em prática e hoje tem uma empresa investindo 50 milhões de reais nesse empreendimento, uma indústria lá, uma UBS, da Sementes Estrela, e na nossa lei do distrito, né, de incentivo fiscal lá do distrito industrial, nós temos um subsídio, não seria subsídio, um desconto no valor do investimento do imóvel, do terreno, baseado no número de vagas de mão de obra que serão geradas. Né? Então, são muitas as vagas que a Semente Estrela vai gerar. Eu até convido a comunidade, pegue o chimarrão, pegue o seu carro, a família, um dos passeios que se pode dar hoje no feriado ou no domingo, vão no Distrito Industrial. A entrada ainda está desorganizada, porque nós estamos montando uma licitação para asfaltar a entrada do Distrito Industrial, e agora nós estamos com o orçamento fechado, até o dia 20 de janeiro, mas vão olhar a obra que está sendo construída no distrito. Então, aqueles que vêm criticar,
cadê a geração de emprego, cadê não sei o quê, que nunca fizeram nada e criticam, vão lá no Distrito Industrial e ver o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, esses 2 ganchos últimos eu queria passar para vocês. Claro. Agora, sobre a programação, né? E sobre o desfile. O papai está falando aqui só um pouquinho. Sobre o desfile, nós faremos hoje, pela primeira vez em Tupã, como é o aniversário do município, 94 anos, nós vamos fazer um desfile de todo o maquinário, de todos os veículos, os carrinhos de mão, tudo o que se move sobre rodas de Tupã. Vamos fazer um desfile para mostrar para a comunidade 2 coisas. Aonde o dinheiro do município está sendo envolvido, a estrutura que o município tem para retribuir em melhorias a nossa comunidade, né? E para mostrar o quanto nós investimos em manutenção. Teve épocas aqui em Tupã que as patrolas estavam no cepo, motor fundido, caminhão estragado, não tinha equipamento para fazer estrada, era um horror. Hoje tudo funciona, não tem nada estragado. Tem uma patrola, se não me engano, que está com a transmissão avariada, mas está sempre consertada, é uma patrola muito problemática, mas, enfim, nunca teve tanto equipamento funcionando em Tupã, e nós vamos mostrar à comunidade o carinho que a gente tem por esse patrimônio semovente e o carinho que os funcionários da prefeitura estão demonstrando na conservação disso. Porque nós lembramos que há poucos anos a imagem que se tinha é de que funcionário público não tem amor pelo equipamento, estraga para poder ficar parado. É mentira. Os nossos funcionários públicos cuidam do nosso equipamento. Eles cuidam, eles preservam, porque eles dependem disso para trabalhar. Eles dependem disso para uma hora extra, eles dependem disso para ganhar uma diária. Então, eles têm essa percepção hoje, e é isso que está fazendo a diferença no ritmo da nossa administração. E o papai está falando aqui, tá? Estou aqui no meio. Tá bem. Quem sabe o senhor quer que nós façamos um novo intervalo? Para nós seria bom fazer um intervalo na grade aqui e voltamos em 3 minutos. Se para ti fica bom, eu estou à disposição. Melhor. A gente faz um rápido intervalo e já conectamos com o senhor aí, então, para a gente concluir com a programação. Bom, são 10:02, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, nós estamos ao vivo na casa, preocupado ali com o link que podia cair, mas parece que está estável, né? Tá bem? Então vamos retomar a conversa aí com o nosso prefeito Gustavo Herter Terra, que está em conexão conosco lá desde a sua residência, e a gente havia instigado ele a falar um pouquinho da programação que está acontecendo aqui em Poaciretã. Se quiser comentar também os comentários, o prefeito fica à vontade, mas a nossa questão era vemos também como é que fica a programação para que a gente comemorar um pouco esses 94 anos. Imagino que não aquela altura que todos nós gostaríamos, mas aquilo que é viável, aquilo que é possível está acontecendo aqui em Poaciretã. Prefeito, nossas programações do aniversário de Tupã aí. Nós estamos sem o áudio, eu acho, prefeito. Eu não sei se não está fechado o seu áudio, prefeito. Oi. Ok, agora estamos ouvindo bem, perfeito. Eu tinha fechado aqui, desculpa. Não, tranquilo. Hoje, a partir das 17h30, será dado início ao desfile, né? E eu convido a comunidade para que venha até a Vaz Ferreira e também faça um pedido ao comércio, aqueles que forem visitar o comércio, que a partir das 17 horas retirem os seus carros da mão que vem no sentido Rio Branco, Praça Central, Praça Coronel Lima, essa mão que retirem os veículos, porque nós passaremos com veículos pesados pela avenida, né? Então, para não haver incidentes, que a Guarda Municipal já vai trabalhar nesse sentido, orientando que não estacionem nessa via, né? Então, teremos esse desfile, nós estaremos fixados, assim, em frente à Igreja Matriz, onde haverá uma bênção a todo esse maquinário, uma bênção a todos os funcionários públicos, agora no dia do aniversário do município, e, obviamente, a todos os munícipes que se fizerem presente. Acredito que vai ser um evento muito bonito, né, de muita paz, muita luz,
muitas bênçãos, né? E é o que a gente está precisando, né? A gente está precisando aí num momento de incertezas, está tudo muito tenso no Brasil, a gente precisa dessa presença de Deus muito forte conosco, né? E depois haverá uma missa de bênçãos ao município, e mais tarde, eu acho que a partir das 20 horas, eu não tenho aqui comigo muita... 21 horas. A partir das 21 horas, na praça nós teremos 2 shows e teremos o sorteio do IPTU premiado, né? Uhum. E daremos o costumeiro carro, é uma criação aí do prefeito Guga, e que eu preservei, né? Todas as coisas boas a gente preserva, enfim, as pessoas gostam muito de estar presentes, né? E é um sorteio muito idôneo, muito correto, muito transparente, né? Que é feito. É um sorteio digital, né? Eu clico num botão e aparece o nome do ganhador do carro lá. É muito interessante. Então, a gente convida as pessoas para interagirem, né? Venham conosco, vamos ser felizes juntos, né? Perfeito. Bom, prefeito, quero agradecer novamente a sua gentileza de atender o convite neste poucos momentos de folga que o senhor tem aí, que poderiam ser de folga, mas que o senhor dedicou a atender a nossa audiência aqui, nos dando essa possibilidade de ouvi-lo e vê-lo também. E parabenizar aí por todas as atividades que estão acontecendo nesse aniversário do município, né? E as ações que estão sendo tomadas no sentido de progresso aqui na nossa Terra da Mãe de Deus. E é claro que ficarmos sempre à disposição. Em outros momentos, com certeza estaremos lhe ouvindo aqui. A gente vai estar acompanhando este evento logo mais à tarde, quando teremos o desfile, né, com a bênção do maquinário público. Estaremos também acompanhando lá o sorteio ao vivo lá na Praça Coronel Lima, trazendo algumas informações dos shows lá também. Amanhã nós teremos um show natalino com a finalista do The Voice Kids, né, a Luísa Barbosa, também na Praça Coronel Lima, que está bonita, está iluminada, está natalina. Enfim, temos muitas coisas a comemorar. Claro, como o senhor falou também, muitas preocupações com relação ao presente e o futuro da nossa Terra da Mãe de Deus, mas a gente só deseja que tudo corra da melhor forma possível e que tenhamos cada vez mais progresso aqui na Terra da Mãe de Deus. O nosso abraço forte para o senhor. Mais algum detalhe ou alguma manifestação, por favor, fique à vontade, prefeito. Não, desejar, caso eu não tenha a oportunidade de falar com todos, e certamente não terei, desejar um beijão no coração aí, um Feliz Natal, né? De todos os que estão nos ouvindo, todos os que ouvirão essa entrevista posteriormente, dizer que depende de nós, né? Essa paz, essa felicidade, vamos procurar buscar isso no interior, vamos renovar as energias aí, em seguida um ano novo, Réveillon, vamos ver o que realmente importa, o que não importa, né? Bola para frente. Não sei o que vai acontecer dia 1º de janeiro, mas que seja para o melhor, né? E é isso. Tá? Um beijão nos tupanciretanenses e nos que não são tupanciretanenses, que moram em Tupanciretã e que eu considero igualmente tupanciretanenses. Obrigado por estarem aqui, por trabalharem aqui, por nos ajudarem nesse projeto de desenvolvimento aí para a Terra da Mãe de Deus. Tá bom? Abração, Miguel. Beijo em todo mundo. Contem comigo. Ok, muito obrigado. Aliás, e se encaixou perfeito em mim, né? Eu nasci em Juí, mas vim para Tupã como menino aí com 11 anos. E é claro que a gente, né, tem muito mais tempo de Tupanciretã e somos uma pessoa aqui presente, assim como o senhor citou várias outras que estão aqui presentes. Contamos com o senhor aí no especial de Natal e de Ano Novo para também estar junto com a nossa audiência aí, prefeito. Um abraço, até daqui a pouco, então. Até mais. Grande abraço. 10 horas com 15 minutos, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, nos falando neste dia especial, dia do aniversário aqui da Terra da Mãe de Deus, dia dos 94 anos de Tupanciretã. A audiência está aqui junto conosco. Bom dia, Miguel. Bom dia, prefeito. Que Deus, Nosso Senhor, esteja sempre orientando e protegendo o prefeito e a sua equipe, diz a Beta Carvalho, Rodrigo Plautz. Excelente trabalho do nosso prefeito. E o asfalto Tupã, Júlio, será que sai, prefeito? Né? O prefeito já comentou aqui que está por sair, o projeto está pronto, deve sair em breve aí, esse asfalto Tupã, Júlio, inclusive o contorno, né, ali próximo da região do frigorífico, contornando e interligando com a faixinha lá, essa vinda de Júlio Castilhos. Né? Isso já está no projeto também. A Perla Silveira, parabéns ao prefeito por tudo que tem feito, nossas ruas estão perfeitas, parabéns, sucesso sempre.
A Maria Luísa Pérez da Luz. Bom dia, concordo com o prefeito que nossos filhos saem para fazer uma faculdade fora, mas retomar trabalho aonde? Sem emprego? Não temos fábrica, indústrias, o que tem só com padrinhos, infelizmente, ou concursados. Parabéns à sua administração, prefeito, que está melhorando nossa cidade, mas precisamos de emprego para a nossa população mais pobre, que tem, o que tem dinheiro consegue fazer a faculdade, criar asas. O pobre, meu filho, teve que abandonar Tupã para fazer a sua vida fora. Assim, muitas famílias têm que fazer isso. Esperança. Senhor prefeito, que Deus o abençoe e que o senhor consiga trazer empregos para Tupã-Siretã, diz a Maria Luísa Pérez da Luz. A Tatiane Valgumber Silva. Bom dia, parabéns prefeito. A Aldila Pereira, parabéns prefeito, sucesso sempre. A Adriana Miranda dá um bom dia. Parabéns Tupã-Siretã. O Newton Souza Costa. Parabéns, prefeito, que Deus nos abençoe e proteja sempre, gratidão por tudo. A Marilene Cresta dá um bom dia. São audiências que estão nos saudando nas plataformas que levam para você o programa Variedades Tupã, que vai um intervalo